Nesse vídeo eu vou te mostrar como você vai sair de uma vez por todas da Matrix. Então se você é alguém que tem grandes objetivos, que quer ter sucesso, ganhar muito dinheiro, ter uma casa foda, um carro foda, mas já tentou de tudo, todos os hábitos saudáveis, meditações, afirmações, acordar às 5 da manhã, mas ainda sente que tem algo te puxando para trás, alguma coisa que não te permite chegar no sucesso que você tanto deseja, então esse vídeo é para você. A verdade é que tem uma única coisa que você precisa fazer antes de conseguir sair da Matrix. E essa coisa é muito mais fácil do que você imagina. Na verdade, ela é tão fácil que você não precisa passar nenhum único minuto a mais do seu dia para conseguir fazer isso. Se você ficar até o final desse vídeo, eu vou te mostrar o passo a passo para conseguir fazer isso de uma vez por todas. O que eu quero te mostrar agora é o que realmente é a Matrix, como que ela se forma e como que você vai se libertar disso de uma vez por todas. E tudo começa quando nós somos crianças. Então, desde crianças, nós somos ensinados a obedecer. Obedecer nossos pais, nossos professores, obedecer o governo, as leis. E é sempre algo externo. A gente sempre está vítima de alguma coisa, a gente sempre cria aquela necessidade de pertencer a algo, de prestar serviço a algo, às vezes se culpar para ser certo, para seguir certas leis sociais, e isso forma o que a gente chama dos grupos sociais. Então esses grupos são, por exemplo, o grupo da escola, o grupo da igreja, até grupos, partidos políticos, por exemplo. E no campo material, esses grupos eles têm objetivos e desejos materiais em comum. Então pensa, por exemplo, em pessoas que também querem ficar ricas. As pessoas têm os mesmos objetivos, desejos, sempre querem basicamente as mesmas coisas. Só que uma coisa que pouca gente vê é no campo energético, porque no campo energético essas pessoas elas geralmente pensam de forma muito parecida, pensam de forma praticamente igual. É como se fosse um grande cardume de peixes. Imagina um cardume de peixes que eles sempre andam juntos no mesmo formato e eles conseguem usar aquilo para se proteger, até para conseguir se alimentar. E como seres humanos é muito mais difícil de enxergar isso. A gente geralmente, pô, cada um, digamos que eu aqui quero ganhar dinheiro, tu quer ganhar dinheiro, está cada um nas nossas casas, então não tem essa formação de cardume. Mas quando a gente começa a analisar quais são os pensamentos das pessoas que fazem parte dos mesmos grupos sociais, a gente vê que eles funcionam exatamente como se fosse esse cardume, andando sempre nas mesmas direções. E isso é o que a gente chama dos pêndulos. Qualquer estrutura que foi formada por pensamento coletivo é um pêndulo. E os pêndulos são o que formam a verdadeira Matrix, é o que compõe de fato o que a gente chama dessa Matrix. E aí existem também diferentes tipos de pêndulos. Tem pêndulos que eles são, por exemplo, mais destrutivos, como uma gangue criminosa, por exemplo. Uma gangue criminosa claramente é um pêndulo que usa daquelas pessoas para produzir algo claramente negativo, mas a gente também tem outros pêndulos, como partidos políticos, até a questão de escola, religiões, que elas também oferecem algo positivo, mas são sempre focadas no coletivo e nunca no indivíduo. Porque assim que você começa a questionar um pêndulo, a querer sair daquilo, a não seguir mais todas aquelas leis definidas pelo grupo, você imediatamente começa a ser rejeitado. Então é muito comum a gente ver pessoas que elas querem conquistar mais da vida, por exemplo, e elas começam a ser rejeitadas pelos grupos sociais que elas faziam parte na escola, na família. Pessoas começam a falar mal daquilo, elas falam que a pessoa tá louca, que ela nunca vai conseguir. Então, os pêndulos têm esse quesito dessa liberdade limitada. Eles te deixam atuar de certa forma desde que você siga aquela estrutura social, aqueles padrões que foram impostos. E a verdade é que não importa se você está contra ou a favor de um pêndulo. Por exemplo, se tem um partido político que algumas pessoas amam e outras só reclamam e vão contra, não importa se você é contra ou a favor, você ainda faz parte desse pêndulo, você ainda está dando a sua energia para esse pêndulo. E calma que eu já vou explicar melhor onde é que a gente vai chegar com tudo isso. Basicamente, o maior objetivo de um pêndulo é sempre atrair o máximo de seguidores, porque assim ele consegue sugar o máximo de energia de cada pessoa que faz parte disso. E a forma com que ele faz isso é principalmente fazendo distinções, então criando aquela narrativa de que nós somos bons e eles são ruins. Um pêndulo geralmente é completamente agressivo com alguém que tenta sair dele, com alguém que tenta sair daquelas regras impostas.
e ele se esconde atrás de máscaras de ideias que te levam a ter sentimentos, e é nesses sentimentos que eles te prendem, tanto positivos quanto negativos. Então, por exemplo, no início desse vídeo eu falei, se você é alguém que quer ganhar dinheiro, que quer ficar rico, que quer conquistar mais, eu consigo gerar um sentimento em ti, de certa forma eu estou atuando como um pêndulo, puxando a tua atenção através dessas máscaras, dessas ideias, para te mostrar algo que pode talvez te ajudar, mas que pode estar só prendendo a tua atenção, te fazendo participar também desse pêndulo. Mas então, se um pêndulo consegue me ajudar a alcançar meus objetivos, qual que é o problema de seguir um pêndulo, de fazer parte da Matrix de certa forma? O problema é que quando isso acontece, você basicamente fica preso e não consegue ver o que você realmente gostaria de ter na sua vida, o que você realmente quer fazer, o que você quer conquistar, o que você quer realizar. Às vezes as pessoas, é muito óbvio pra gente que pensa dessa forma, que pensa diferente, olhar para as pessoas que, sei lá, seguem a faculdade, carreira, e pensar que, pô, essas pessoas estão indo naquele caminho padrão, de certa forma estão sendo manipuladas e que aquilo não vai deixar elas ricas e milionárias e não sei o quê, sendo isso verdade ou não. Mas a gente não olha porque a gente realmente quer, e tá vendo como isso também cria essa distinção de nós somos bons e eles são ruins, e isso acaba te colocando num jogo que às vezes ele só serve para te manipular e que não vai conseguir te levar para o seu verdadeiro sucesso, porque você realmente deseja. E é por isso que você tem esse sentimento de que tenta, tenta, tenta e nunca dá certo, porque você está muitas vezes preso nesse jogo dos pêndulos. E é justamente assim que os pêndulos te atraem. Eles constroem essas ideias, essas narrativas, essas imagens de quem você é, quem você quer ser, e assim eles conseguem gerar uma emoção dentro de ti, eles conseguem te fazer sentir diversas emoções, e é como se fosse um peixe fisgando uma isca. Então eles jogam essas iscas, essas imagens, essas ideias, e você vai lá e cai nessa isca e fica preso nesse pêndulo. Mas claro, a principal forma que esses pêndulos atuam muitas vezes não é nem através de emoções positivas, mas principalmente através de emoções negativas. Então, ao invés daquele desejo de sucesso, na verdade, muitas vezes o que a gente tem atrás é a questão do medo, da ansiedade, o medo de ser pobre, o medo de não conquistar, essa ansiedade de ficar preso no mesmo lugar. E é isso que às vezes consegue te prender ainda mais naquela ideia, naquela narrativa e te fazer começar a andar em círculo. E um exemplo muito claro disso é a grande mídia. Quantas vezes a televisão, os jornais, eles não largam notícias puramente negativas. Tudo que você vê na internet geralmente é tão negativo e aquilo desperta uma emoção tão grande que é assim que eles conseguem te prender e te manipular. Então, essa questão do medo, da ansiedade, da preocupação, até um complexo de inferioridade que te faz sentir culpa, achar que falta alguma coisa, que você precisa de alguma coisa, isso também te deixa no jogo. Até o complexo do guerreiro, essa visão que a gente tem de querer conquistar, de querer batalhar, isso também pode te manter preso no jogo, questão do senso de justiça, de orgulho, de ambição, honra, até sentimentos positivos eles conseguem usar para te manipular. Então, o que muitas vezes acontece é isso, a gente junta esses pensamentos negativos eles se juntam com essas emoções muito fortes e isso te deixa preso num pêndulo, numa linha de vida negativa que você está sempre se martelando e forçando as coisas a acontecer e nada nunca acontece. Porque você não consegue lutar contra um pêndulo, você não consegue sair disso através da força. Porque assim, mesmo quando você tenta sair, você tentativamente resistir àquilo, você está dando energia para ele. É a mesma ideia de estar de um lado ou do outro do pêndulo. Estando de um lado ou do outro, você ainda está dando a sua energia para isso. Então agora eu vou te mostrar exatamente como então você vai sair desse jogo. Como que você consegue, de fato, se livrar de um pêndulo. E a grande verdade aqui é que muitas vezes você vai ter que usar um pêndulo a seu favor para alcançar os seus verdadeiros objetivos. Você vai ter que saber jogar o jogo. Então a ideia não é só evitar todos os pêndulos de forma absoluta, mas sim reconhecer os pêndulos, entender que eles existem, entender quais são eles e se recusar a jogar o seu jogo, a não ser que você se beneficie da interação. Então essa é a ideia principal, é como a gente vai perceber esses pêndulos, reconhecer a Matrix e usar ela ao nosso favor para alcançar os nossos objetivos. E tem duas formas de fazer isso, eu vou te mostrar quando usar cada uma, mas basicamente são
derrotar o pêndulo, então quando você consegue de fato tirar aquilo da sua vida, ou parando o seu balanço em situações que você não consegue simplesmente ignorar alguma coisa, a gente consegue agir de uma forma diferente para parar o balanço do pêndulo, e eu vou te explicar agora como fazer cada uma delas. Então a primeira coisa, como eu já te falei, batalhar contra um pêndulo é inútil. Então a forma que a gente vai resolver isso é simplesmente não entrando em conflito com o pêndulo. E aí eu quero que você imagine agora que você está dentro de um museu, e dentro desse museu tem várias pinturas diferentes. Você vai andando, vai vendo diferentes pinturas. Algumas delas são coisas que você gosta, mas outras pinturas são horríveis, você acha feia, você não gosta daquilo. Agora, não é só porque você não gosta de uma pintura que você tem o direito de pedir para ela ser removida, entende? Não é, pô, não gostei dessa pintura, quero tirar isso aqui daqui, não tá legal. Você simplesmente ignora aquela pintura e segue a sua vida, vai vendo outras, enfim. Então a primeira questão aqui do pêndulo funciona da mesma forma. É não reconhecer que aquela pintura existe, ver que ela é real, entender aquele conceito todo, mas conseguir simplesmente passar adiante, passar para o próximo quadro, não ficar preso naquilo. Então a primeira coisa que você precisa é aceitar o direito desse pêndulo de existir, é aceitar que ele está ali, mas aceitar não é deixar algo entrar no seu espaço. Quando eu falo em aceitar, não é simplesmente, ah, beleza, eu tenho essa aqui, eu preciso que isso aqui, aceitando isso aqui, tudo isso vai entrar na minha vida. Não. É que nem o exemplo do quadro, você vai simplesmente ignorar e seguir em frente. E é muito curioso que dessa forma você basicamente consegue manipular a sua realidade, simplesmente eliminar uma coisa da sua vida, eliminar aquilo da sua existência, da sua experiência da realidade. Só que aí tem uma outra coisa muito importante que a gente tem que tomar cuidado, que é uma coisa é ignorar, outra é evitar. Qual que é a diferença? Quando você ignora simplesmente, você consegue passar com indiferença, você não está reagindo emocionalmente àquilo. Agora imagina, por exemplo, que pô, eu estou tentando dormir e tem um barulho insuportável que não tá me incomodando. Quando você começa a tentar negar esse barulho, fingindo que está ignorando ele, mas na verdade você está só tentando evitar e se estressando com aquilo, isso também te deixa preso no pêndulo, você não está de fato aceitando aquilo. Então, quando você estiver nessas situações e quiser entender melhor o que significa essa questão de ignorar, imagina que é como se fosse um rádio. Você tem ali no rádio diferentes frequências e se você não gosta de uma música, você pode simplesmente passar por uma frequência diferente. Não precisa ficar preso naquela frequência, só simplesmente tentar de fato ouvir outra coisa, aceitar aquilo lá que existe, aceitar que existe aquela rádio, aquela frequência, mas passar para outra frequência que te agrada mais. Outro exemplo para deixar isso ainda mais claro é a questão do bullying na escola. Se você já sofreu bullying, você provavelmente viu que quando você tentava rebater ou tentava ir contra ou se mostrava ofendido, basicamente sempre que você mostrava uma reação, aquilo só intensificava o que você estava passando. E uma das melhores formas de resolver essa questão do bullying, de parar de sofrer bullying, é simplesmente ser indiferente com isso, aceitar, ser indiferente e simplesmente não reagir. E eu sei que muito disso pode parecer algo completamente maluco, às vezes você pode ter um problema tão grande na sua vida que você pode pensar, pô, como é que eu vou simplesmente ignorar isso? Isso não vai resolver esse problema. Mas eu realmente te sugiro simplesmente tentar colocar em prática, nem que seja nas pequenas coisas. E na próxima, no próxima forma de sair de um pêndulo, eu também vou te mostrar como lidar com essas situações que você não consegue simplesmente ignorar, não consegue simplesmente evitar. Mas tudo que eu estou falando aqui pode parecer mais maluco, mas quando você colocar em prática, talvez você consiga entender o que é isso. Então, pô, tenta por pelo menos uma semana colocar em prática, ver o que acontece na sua vida e você vai ver como é um negócio meio maluco. Eu realmente não acreditava quando eu comecei a estudar sobre isso, mas foi só colocando em prática que eu consegui ver o poder que isso de fato tem. Então, outra questão aqui é simplesmente jogar o jogo do pêndulo, né? Digamos que o seu chefe ele te pede uma coisa, você não pode simplesmente falar, não vou fazer, ignorar e fingir que não existe. Então, nesse caso, você pode entender que você está diante de um pêndulo, ter essa consciência e simplesmente jogar o jogo. Você pode pegar aquela, às vezes, digamos que seu chefe ele vem frustrado, pedindo, pô, faz isso aí. Em vez de você tentar rebater ele, tentar criar uma resistência, você joga com aquele sentimento dele, você fica, não, beleza, isso aqui é verdade, isso aqui existe, entendo,
e como que a gente pode resolver. Você mostra que está do lado dele, mas tendo essa ciência que você está jogando um jogo. Nunca fique preso, reagindo emocionalmente de forma inconsciente a um pêndulo, porque é isso que vai te manter preso para sempre. Agora, a segunda forma de conseguir parar o pêndulo, de sair do pêndulo, é basicamente parando aquele balanço dele. Então, o que isso significa? Geralmente, os pêndulos, a Matrix, ela tem um script definido. Por muito tempo, a gente teve o script de escola, faculdade, carreira, é tudo amarradinho, e todas as situações que você consegue pensar têm scripts definidos. Então, pô, digamos, um assalto, você pode, às vezes, reagir ao assalto, ou você pode tentar fugir, se defender, enfim, todos esses são scripts que já existem, que são aceitos e que funcionam dentro desse pêndulo. E para conseguir quebrar esse pêndulo, tudo que você precisa fazer é sair do script. Para conseguir parar a influência dele na sua vida, você só precisa conseguir sair desse script. E uma das formas de fazer isso é usando senso de humor e imaginação. Então, digamos que você precisa todos os dias ir para o trabalho e aguentar um ônibus lotado, por exemplo. Digamos que você não tem nem como escapar disso e assim não consegue, né, evitar essa experiência de vida. Uma coisa que você pode fazer é transformar a forma que você vê essa realidade. Então, se você acorda irritado, como é que você pode transformar, muitas vezes, essa irritação em um jogo? Talvez mudando a forma que você vê as pessoas, talvez mudando a forma que você decide jogar esse jogo, como você enxerga o seu trabalho, o que você está construindo. Quando você consegue quebrar aquele script na sua mente, você consegue gerar resultados diferentes também. E para fazer isso, você precisa estar o tempo todo consciente do que está acontecendo, o tempo todo consciente de que você está também em um pêndulo e enfim, ter essa ciência. E aí a forma que você vai pensar no seu dia a dia é como que você pode transformar o negativo no positivo, o tempo todo transformando algo negativo em algo positivo. E aí tem uma luta, que é um estilo de luta, eu acho que é, eu não sei também, não sei muito bem sobre isso, mas uma coisa chamada Aikido, que é uma arte marcial chinesa, japonesa, se não me engano. E no Aikido tem um conceito muito interessante que você nunca está de fato lutando. Por exemplo, enquanto no boxe ali você está defendendo e está, enfim, dando soco e tudo mais, no Aikido, quando um oponente ele te ataca, por exemplo, você aceita esse ataque e joga com ele, você dissipa esse ataque conseguindo jogar com ele. Então, se ele vai te dar um soco, você entende que aquele soco está vindo e consegue direcionar para dissipar esse soco e mudar a trajetória dele, mudar a forma com que aquilo funciona. Então, essa é uma filosofia, muitas vezes, que é interessante de levar no dia a dia para conseguir lidar melhor com essas situações. Ver isso como se fosse uma luta de Aikido, né? Como se fosse essa arte marcial, porque aí você consegue entender quando o estresse ele vem, quando a pressão ela vem, quando aquilo tudo vem com muita força e você consegue aceitar aquilo e jogar e transformar o script, conseguir um resultado diferente do que você realmente fica preso no seu dia a dia. E aí tem um grande risco nisso tudo, né? Depois de entender como sair desses pêndulos e como sair da Matrix, que é a questão do estado suspenso. Muitas vezes você vai perceber que basicamente tudo é um jogo, que a vida é um jogo, que é tudo uma Matrix e que até as narrativas que você se identifica, as narrativas de eu quero ficar milionário, eu quero construir, enfim, ganhar muita grana, isso também é uma narrativa, isso também é um jogo. E quando você percebe isso, muitas vezes você fica preso num vazio existencial, as pessoas começam a pensar no porquê da realidade, por que isso tudo existe. E algumas pessoas começam a ter essa crise existencial, né? Tipo, por que que eu tô aqui, o que que eu tô fazendo, qual que é o sentido disso tudo? Mas a verdade é que quando você fica nesse vazio é quando você consegue de fato criar e descobrir o que você realmente deseja. Então, você consegue pensar como que você quer jogar esse jogo da vida, como que você quer transformar isso como é que você quer construir a sua realidade, basicamente. E aí, quando você entende como você realmente quer construir a sua realidade, quando você se desassocia dessas narrativas e entende o que faz sentido para você, muitas vezes vai fazer sentido aí participar de pêndulos para conseguir alavancar o seu sucesso. Então, digamos que eu quero construir, de fato, realmente construir riqueza é o meu objetivo, né? Digamos que realmente seja isso.
Então, quais são os pêndulos que vão me ajudar a chegar lá mais rápido? Mas tendo essa consciência que você está jogando um jogo, tendo essa consciência que tudo isso não passa de um grande jogo, uma grande narrativa, você consegue usar isso a seu favor e de fato se beneficiar e não só dar sua energia e beneficiar o pêndulo como geralmente acontece. Você consegue sair desse jogo, sair, mudar o script, conseguir os resultados que você tanto deseja. E aí, basicamente, o segredo disso é saber o que você quer. Então, o que eu te sugiro, e eu vou trazer essa questão de saber o que você quer melhor num próximo vídeo, até já se inscreve aqui do canal para não perder isso, mas eu sugiro que você coloque isso em prática, comece a reconhecer os pêndulos que você tem na sua vida, comece a reconhecer quais são esses fatores e simplesmente aceite que eles existem, começa a ver o que faz sentido manter na sua vida, o que você não gosta, o que não é verdadeiro, o que não é autêntico para ti. E assim você vai começar a se livrar dessas amarras, dessas influências externas e jogar o jogo que vai te trazer o sucesso, que vai te trazer o que você realmente quer, a vida que você realmente quer construir. Então, por esse vídeo é isso. Não esquece de se inscrever no canal aqui se você gostou desse tipo de conteúdo e eu te vejo no próximo vídeo. Bora!